Deus. Pode ser, irmãos? Amém. Feliz mais uma vez de ter essa riquíssima oportunidade. Logo em seguida da festividade, que a gente tiver riquíssima oportunidade também. Fico muito feliz, irmãos, eu não mereço, mas eu agradeço demais a Deus. Sempre falo, fico muito feliz sempre de poder vir louvar. Sempre fico muito feliz de poder falar o amor de Deus, a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus, amém? Vou pedir para os irmãos fecharem os olhos para a gente fazer uma breve oração antes de irmos para a palavra. Senhor Jesus, Papai querido, Papai amado, antes de tudo, Deus, gostaríamos, Pai, de pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Pai, agradecer, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por uma nova chance, uma nova oportunidade, Papai. Deus, mesmo a gente não merecendo, Papai. Santo Espírito de Deus, quantos, Papai, aí no mundo gostariam de ter essa oportunidade? Quantos, Papai, queriam poder, Pai, ter força de vir para a igreja? Quantos, Papai, queriam ter força, Senhor Jesus, de louvar o Senhor? Papai, a gente ainda não consegue dar o devido valor para isso. Papai, nos ajuda, Pai, abre nosso entendimento, Papai, abre nossos olhos, para que a gente consiga enxergar e entender, Papai, que o melhor lugar para se estar na sua casa. Deus, que o tempo está acabando, Pai, o tempo voltando, que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que mudar, que a gente tem que ter um relacionamento logo com o Senhor. Antes, Pai, que não haja mais tempo. Santo, Santo, Santo Deus, nos ajuda, Papai. Espírito Santo de Deus, Pai, que todo impedimento, Papai, tudo que tem atrapalhado, Papai, de a gente escutar, de a gente pegar a nossa porção, Pai, em nome do Senhor Jesus, orando agora, sai, Pai, deste lugar, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais. Por tudo que eu lhe peço e agradeço, amém. Glória a Deus, aleluia. A minha palavra, irmão, sai do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30, amém? E que fala: repouso para os cansados. Versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues do meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles que o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês terão descanso para suas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, irmãos, ele está fazendo um convite. É para quem, irmãos, quiser. Não é que ele vai te dar porque ele está te obrigando. Ele está te dando um convite, irmãos. Amém? Irmãos, este convite ele é maravilhoso. Quem que não ia querer aceitar este convite, né, irmãos? Mas a gente tem que entender algo, irmãos, que existem convites que eles levam à morte também. Que existem convites, irmãos, do mundo, do inimigo, que eles levam para a destruição também. E tanto carnal, irmãos, como espiritual. Se a gente soubesse, irmãos, que tal convite do mundo leva a gente para a destruição, leva a gente para a morte, provavelmente a gente não aceitaria esse convite. Mas, irmãos, por incrível que pareça, muitas das vezes a gente aceita esse convite. Muitas pessoas aí fora, irmãos, aceitam esse convite. E tudo, irmãos, aquilo que você aceita, que te leva longe, que te tira longe de Deus, que te leva para longe de Deus, irmãos, você está correndo um grande perigo. Você está correndo um perigo, irmãos, de morrer carnalmente ou pior, espiritualmente. E você acabar, irmãos, não tendo a salvação. Você acabar perdendo a sua salvação por causa desse convite que você acabou aceitando do mundo. E em Provérbios, irmãos, 14, versículo 12, pedir para os irmãos abrir rapidamente só para a gente ver.
Diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Quantas pessoas, irmãos, têm sido enganadas, irmãos, com certos convites que levam elas para um caminho da destruição, irmãos? Quantos de nós, irmãos, temos sido enganados pelo inimigo e aceitado convites, irmãos, que nos levam para longe de Deus? E a gente continua achando que é bom, que vai ser melhor para a gente, que vai ser, Senhor, aquilo ali eu tenho certeza que vai me ajudar. Mas, irmão, você está te levando para longe de Deus, você pode ter certeza que não vai te ajudar em coisa alguma, que não vai te aliviar em nada, que não vai te ajudar em nada. Irmãos, muitas pessoas aí fora, elas aceitam este convite, irmãos, mesmo sabendo que aquilo ali não vai levar ela, que vai levar ela para um caminho da destruição. Ela aceita sem saber aquilo, irmãos. Porque se ela soubesse, irmãos, que aquilo ali ia destruir ela, ia destruir a vida dela, irmãos, ninguém em sã consciência, irmãos, aceitaria. E muitos, irmãos, aqui de nós, a gente tem noção disso. A gente sabe, irmãos, se a gente aceitar um convite do mundo que leva a gente para longe de Deus, a gente pode acabar morrendo espiritualmente. Mas a gente ainda acaba aceitando. A gente ainda acaba fraquejando. O inimigo ainda ele vem na conversinha, a gente acaba caindo na conversinha do inimigo. E, irmãos, porque muitas vezes, irmãos, a gente faz isso. Porque, irmãos, muitas pessoas aí fora, irmãos, elas aceitam esses convites. Porque, irmãos, essas pessoas, elas querem fazer do jeito delas. A gente quer fazer do nosso jeito. Muitas vezes, irmãos, a gente quer tomar o nosso próprio rumo, a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer como a gente quer. E é por isso, irmãos, que a gente acaba aceitando este convite. E, irmãos, e é dessa maneira que o inimigo, ele tem enganado, irmãos, e destruído a vida de muitos. E é por isso, irmãos, que muitas vezes o inimigo ele tem nos enganado e destruído a nossa vida espiritualmente. Porque a gente fica tão preso no nosso próprio entendimento que quer fazer, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e o Senhor não, o Senhor quer que eu faça aquilo ali, quer que eu vou pular. Mas não, pai, eu quero esse caminho aqui, eu vou fazer desse jeito. E a gente, irmãos, acaba perdendo o convite que Deus tem preparado para nós. A gente acaba perdendo esse convite que Deus ele fala que todos que estão cansados e sobrecarregados, Ele vai dar descanso. E a gente aceitando o convite do mundo, irmãos, é totalmente ao contrário. A gente começa tendo mais problemas, começa ficando com mais preocupação, começa a ter mais dificuldades na vida. E nada, irmãos, melhor. Começa tudo a ficar pior. E Deus tem um convite pra gente, então, mas eu te dei o convite, eu estava te convidando. Só que a gente quis aceitar o convite do mundo, irmãos. Porque o convite do mundo tem um brilho temporário e a gente já quer aceitar. Só porque o convite de Deus, muitas vezes, a gente tem que pagar um certo preço para ter, irmãos, a gente não quer aceitar. Mas a gente esquece que o convite de Deus, irmãos, ele é eterno. E o convite do mundo, ele é temporário. Quantos, irmãos, de nós, irmãos, temos aceitado o convite do mundo? E o convite do mundo só traz dor, preocupação, dor de cabeça, mais problemas, e a gente tem rejeitado o convite de Deus, irmãos, que Ele promete descanso para a gente. Só que a gente parece que não quer. Parece que a gente quer ter mais problemas ainda. E a gente sabe que se a gente escolher um mundo ao invés de Deus, só vai acrescentar coisas ruins para a gente, só vai dar mais preocupação, só mais coisas para a gente se preocupar. E a gente não vai ter descanso algum. Agora, irmãos, que a gente sabe que tem o convite do mal, que conduz à morte, e o convite de Deus, irmãos, que leva para a vida, a gente sabe claramente qual que a gente tem que aceitar, né, irmãos? Mas muitas vezes, irmãos, a gente ainda fica em dúvida disso. Mesmo Deus falando dia após dia que o convite dele é o melhor, a gente ainda consegue ficar em dúvida. A gente quer o convite do mundo, quer o convite de Deus. Tem que abrir mão de algumas coisas. Porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E se você, irmãos, ainda está em dúvida de qual escolher, ainda mesmo depois de Deus fazer tudo por você ficar em dúvida
se você vai pelo caminho do inimigo, ou se você vai pelo caminho que você mesmo quer, eu vou te ajudar. Eu não, né? Deus vai te convencer, irmãos, mas mais uma vez, todo dia, irmãos, Ele tem que convencer a gente. Todo dia, irmãos. Porque sempre vem um convite que parece grande aos nossos olhos, a gente tem que aceitar. A gente nem vê Deus, a gente nem lembra de Deus, nossa, mas o convite de Deus é muito melhor. Vem um convite muito simples do mundo, irmãos, a gente tem que aceitar. Eu vou pedir para a gente, irmãos, os irmãos relerem, irmãos, de novo, do versículo 28 ao 30, amém? Não, eu vou ler, mas eu quero que os irmãos prestem atenção, amém? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra do Senhor, irmãos, ela é maravilhosa, irmãos. E Ele, irmãos, está chamando você para ficar livre, irmãos, de todo esse peso, de toda essa angústia, de toda essa tristeza, de toda a dor que você está sentindo. De toda, irmãos, a sobrecarga que você está sentindo, essa sobrecarga, irmãos, que muitas vezes está derrubando você, essa sobrecarga que muitas vezes está acabando com a sua saúde, essa sobrecarga que muitas vezes está acabando com a sua família, essa sobrecarga, irmãos, que muitas vezes está acabando com a sua vida espiritual. E você, irmãos, não quer aceitar, você fica em dúvida aí de como você quer aceitar. Deus está falando que Ele vai te dar descanso, que é só você aceitar o convite dele. E perder coisas, irmãos, que para você não vai fazer diferença nenhuma. Só você abrir mão de coisas, irmãos, que não estão te acrescentando em nada. Você aceitar o convite de Deus, irmãos, que vai te acrescentar muito mais. Que vai te dar, irmãos, um lugar onde não vai ter dor, onde você não vai se preocupar, que você vai poder descansar. Se você aceitar, irmãos, você vai sair vai sair mais ganhando, irmãos, do que perdendo, do que você acha que está perdendo. Porque, irmãos, a gente não está perdendo nada. Se a gente abrir mão dessas coisas do mundo, a gente não está perdendo nada. A gente está conseguindo, irmãos, se livrar dessas coisas que tem aprisionado a gente. A gente está conseguindo se livrar dessas coisas que tem impedido da gente conseguir aceitar o convite de Deus. O maravilhoso convite de Jesus, irmãos, ele não é apenas para que a gente se livre desses males, mas para que a gente viva, irmãos, junto dele. Para que a gente, irmãos, consiga viver ao lado dele. Quando ele fala, irmãos, tomem sobre vocês o meu jugo, ele está falando, irmãos, que nós devemos viver sobre a autoridade dele e sobre a direção dele, irmãos. Porque, irmãos, várias vezes Deus já falou aqui, irmãos, que ele sabe o que é o melhor para a gente. Nem nós mesmos não sabemos o melhor para a gente. A gente acha, mas a gente não tem certeza nenhuma. A gente prefere o nosso achismo do que com o que Deus está falando. Deus, irmãos, Ele tem certeza, Ele não tem dúvida. Se Ele está falando, irmãos, que o caminho dele vai te dar descanso, é porque vai te dar descanso. O seu caminho, irmãos, você não tem certeza nenhuma. Muitas vezes para você acha que vai te levar para um caminho melhor, que vai te ajudar, irmão, só acaba com você. Só acaba de te destruir, acaba de te entristecer, acaba com você. Aí você lembra, pô, mas o Senhor tinha me feito aquele convite e eu não aceitei. E agora, como que eu vou fazer? Eu perdi o convite. Igual muitas vezes o pastor falou, e Deus falou aqui, que Deus ele tem uma paciência determinada para cada pessoa. E o convite, irmãos, é a mesma coisa. Se para você, irmãos, Deus só deu uma oportunidade de aceitar esse convite e você rejeitou, você não vai ter outra oportunidade de aceitar esse convite. Então, irmãos, a gente tem que abrir o nosso entendimento, irmãos, e começar a entender que o convite de Deus, irmãos, ele pode acabar. Ele não pode oferecer de novo. Talvez ele não possa oferecer de novo, se ele não quiser. Se ele quiser. E você ainda está brincando ainda. Só porque Deus te ofereceu uma, te ofereceu 2 vezes, te ofereceu 3 vezes, e você rejeitou. Ele está te oferecendo de novo, irmãos. Então, irmãos, abre seu entendimento, abre a sua cabeça, para de ser tão focado nas coisas do mundo, entende, irmãos, que Ele está te convidando. Ele está fazendo um convite para você poder descansar, irmãos, para você
continua falando, irmãos, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Não é à toa, irmãos, que Jesus ele pronuncia essas palavras. Pois é a maneira mais fácil, irmãos, da gente ficar na direção de Jesus é justamente, irmãos, a gente ter um coração humilde. Ao contrário, irmãos, um coração orgulhoso, irmãos, de um coração, irmãos, egoísta, de um coração fechado, de um coração de pedra. Porque, irmãos, um coração, irmãos, que é um coração humilde, ele vai reconhecer, irmãos, que ele precisa de Deus. Ele vai reconhecer que sem Deus ele não é nada. Ele vai reconhecer que com Deus, irmãos, ele vai poder ter descanso. Com Deus ele vai poder ter a alegria que ele tanto quer. Com Deus ele vai poder descansar. A paz que ele tanto quer. Irmãos, vai ter problema, mas vai ter paz. Vai ter coisa para resolver, mas vai ter paz. Porque Deus vai sempre dar solução também. E aqueles, irmão, que tem um coração duro, aquele coração fechado, aquele coração de pedra, essa pessoa, irmãos, ela nunca tem descanso. Essa pessoa, irmãos, vive cheia de problemas, nunca acha uma solução para o problema, nunca acha um caminho. Porque, irmãos, ela não tem um coração humilde para aceitar o convite de Jesus. Ela não tem um coração humilde, irmãos, para aceitar a direção de Jesus. E por isso que ela fica sempre sobrecarregada muitas vezes. Por isso que muitas vezes ela fica cheia de problemas na cabeça, não consegue se concentrar, não consegue ir na igreja. E muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes até dentro da igreja. E, irmãos, Deus está falando mais uma vez sobre a diferença dos convites. Sobre a diferença do convite do mundo e sobre a diferença do convite que Ele está fazendo para a gente mais uma vez. Obrigada, Deus. Aleluia. E você aí, irmãos, continua em dúvida de qual convite você quer aceitar. Você está continuando em dúvida de qual convite você quer aceitar. Ele continua falando, irmãos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A escolha, irmãos, é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Se nós rejeitarmos, irmãos, o que o Senhor tem para nós, teremos ainda, irmãos, que ficar com este fardo pesado. Porque Ele quer tirar esse fardo de mim e de você. Mas se rejeitarmos, irmãos, a gente vai continuar com o fardo. Porque Ele está assim, vamos dizer, voluntariando, irmãos, para tirar esse fardo de você, para você poder descansar um pouco, para você ter um rumo na sua vida, para você ter um alívio na sua vida. Se você rejeitar, irmãos, você vai continuar com esse fardo. Porque esse fardo, irmãos, não é Deus que coloca. Esse fardo, irmãos, é o fardo dos pecados que a gente comete. Esse fardo, irmãos, é o fardo das nossas falhas. Esse fardo, irmãos, é o fardo das consequências dos nossos erros. Jesus está se voluntariando para tirar. E se você rejeitar, você vai continuar. Porque é o fardo dos seus erros. O fardo que te enfraquece a cada dia, irmãos. Esse fardo que te enfraquece a cada dia. É esse fardo, irmãos, que te conduz à morte a cada dia. E é esse fardo, irmãos, como que fala, que tormenta a sua alma a cada dia, irmãos. E Deus, Ele te convidando mais uma vez. Para você trocar o fardo do Senhor. Aleluia. Confia nele. Você confiar nele, irmãos. Então, irmãos, a gente tem que entender a diferença dos convites. Deus, Ele tem esse convite maravilhoso para mim e para você. Só basta a gente querer aceitar, irmãos. Só basta a gente querer abrir mão de coisas que não valem a pena nenhuma. E começar a aceitar esse convite para Deus, esse convite que vai ter muito mais para acrescentar para a gente, irmãos. Jesus, irmãos, Ele disse: vinde a mim. Então, irmãos, a gente não podemos deixar de aceitar esse importantíssimo convite. Pois, irmãos, esse convite, ele é segurança e conforto para a gente. Este convite, irmãos, vai trazer segurança e conforto que a gente tanto quer. O mundo, irmãos, ele não traz conforto nenhum. É sempre desconforto que você tem. É sempre um trabalho que você tem que se preocupar, sempre uma conta que você tem que pagar. E você não consegue descansar, você não consegue ter um alívio. Na verdade, irmãos, a gente tem até a escolha de procurar descanso em outros lugares, como, por exemplo, no dinheiro, na fama, nos amigos.
Porém, irmãos, sem dúvida nenhuma disso, nada iria adiantar. Porque, irmãos, porque não nos dá um descanso. Amigos, irmãos, não vai te dar descanso. O dinheiro não vai te dar descanso. Fama não vai te dar descanso. Várias vezes o pastor falou aqui, irmãos, os famosos aí, irmãos, tem dinheiro, tem fama, vários amigos, e eles vivem, irmãos, preocupados com depressão, ansiedade, com problemas na cabeça, fartos, se matam. Eles não têm descanso, irmãos. Porque, irmãos, o descanso somente no Senhor. Quando, irmãos, a gente vai entender isso, que descanso só no Senhor. Só em Jesus, irmãos, verdadeiramente que a gente vai ter esse descanso. Se nós quisermos, irmãos. Se nós aceitarmos o convite que Ele está nos oferecendo. Nada neste mundo, irmãos, é capaz de nos oferecer um maior descanso que somente Jesus pode nos dar. A certeza, irmãos, da vida eterna. O mundo ele não vai poder te dar esse alívio de ter a vida eterna. Porque se você escolher o convite do mundo, você perde o convite de Deus. E o convite de Deus, irmãos, ele tem a vida eterna. O convite de Deus, se você aceitar e continuar firme, você tem a vida eterna. É a recompensa maior. É a recompensa maior. Esse é o alívio extremo que você vai ter quando aceitar o convite de Jesus, irmãos. Você vai entender, nossa, eu vou ter a vida eterna. Você não vai ficar mais preocupado, irmão. Você não vai ficar mais ligando para os problemas. A gente ainda continua, irmãos, focar tanto nos problemas, tanto na conta que tem que pagar no trabalho, porque a gente não aceitou o convite de Jesus ainda, irmãos. Porque a gente ainda tem focado nas coisas do mundo. E por isso a gente não consegue descansar. Por isso que a gente não consegue trocar o nosso fardo com o Senhor. A gente pode afirmar, irmãos, que os nossos fardos, eles realmente pesam. Porém, irmãos, quando a gente coloca sob o domínio de Deus, irmãos, eles se tornam leves. Quando a gente troca o nosso fardo com Deus, irmãos, ele fica bem mais leve. Então, irmãos, se você está com o seu fardo pesado, se você está sofrendo, se você está sobrecarregado, é porque você quer, irmãos. É porque você não quer perder coisas, irmãos, que não tem feito a diferença nenhuma na sua vida. Não quer trocar o fardo com o Senhor, quer continuar com esse fardo pesado. Quer continuar com dor, quer continuar, parece que sem rumo. Verdade. O pecado, irmãos, ele é o fardo mais pesado que o homem tem. E a gente vive ainda, irmãos, querendo ficar com esse fardo. Pega aqui, pega ali depois. Esse pecadinho aqui não tem nada. Mas aumenta o seu fardo. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, irmãos. Pecado não é pecado. Então, cada vez que você pega o seu fardo, começa a aumentar. Você não quer trocar, você não. Para que eu vou na igreja? Para que eu tenho que me santificar? Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me concentrar no trabalho, não sei o que. E o seu fardo aumentando. No futuro, pensar no futuro. Tem que ficar pensando no futuro. E o seu fardo aumentando, irmãos, o fardo aumentando. Você é a eternidade. Pensa no futuro, mas não pensa na eternidade. E o fardo aumentando. Aí depois a gente quer reclamar com Deus, mas Deus, nossa, o fardo está muito pesado. Por que o meu fardo está tão pesado? O Senhor não vai me ajudar? Deus, ele está dando um convite para a gente aceitar, trocar o fardo com ele, só que a gente não quer. A gente quer continuar no mundo. A gente quer continuar errando, a gente quer continuar pecando. Então, irmãos, a gente tem que acordar. Se faça, irmãos, essa pergunta. Qual convite você quer aceitar? Qual convite você vai aceitar? Você quer aceitar o convite do mundo, que vai só te trazer dor, preocupação, que não tem nada para acrescentar? Ou você vai querer aceitar o convite de Jesus, que tem alegria, que tem alívio, que tem um rumo para você seguir? Amém, irmãos? Foi isso que Deus me deu.